Olá, meus queridos, bom dia. Hoje, 2 de março de 2021. Estou trazendo para vocês a nossa disciplina de Geografia com os novos conteúdos. Espero contar com a participação de todos. Façam suas atividades, me procure caso seja necessário. Enfatize a ideia da importância de estarmos sempre fazendo e assistindo nossas aulas. Para acessar minhas aulas pelo YouTube, olhe aqui embaixo, inscreva-se. Faça a sua parte. Um grande abraço. Fiquem com a nossa aula de hoje. Bom dia, meus queridos. Vamos fazer a nossa revisão do 6º ano. Para você que perdeu a aula passada, vou deixar aqui o card, uma bolinha que vai aparecer agora. E você clica nessa bolinha e assiste a aula passada. Aula passada, pessoal dos 6º anos, nós falamos sobre a importância do trabalho. Vimos a relação do trabalho humano, vimos sobre as transformações da paisagem, vimos as modificações que o homem faz em seu meio. Vimos a relação, vimos as consequências e fizemos ao final um exercício sobre o conteúdo. Certo? Um grande abraço. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom dia, meus queridos. Vamos começar nosso assunto, né? Atividade número 5. E todo esse período de fevereiro, né, nós, principalmente a partir da atividade número 2, nós começamos a estudar sobre lugar, espaço geográfico, paisagem, falamos sobre cultura humana, falamos sobre trabalho humano e hoje encerraremos essa nossa discussão introdutória à ciência e objetivo da geografia, o espaço geográfico, falando sobre patrimônio cultural e patrimônio natural. Ao observarmos qualquer paisagem, qualquer lugar em que possamos estar, podemos não perceber, às vezes, o quanto que a história da Terra e da humanidade, aquela paisagem que a gente está vendo, carrega. E devido a essa importância que esses lugares, que estas paisagens possuem, essas importâncias, elas são consideradas a nível mundial, chamados assim de patrimônios culturais e patrimônios naturais. O que é patrimônio? Patrimônio é uma palavra que vem do latim patrimonium, que significa patri, né? A primeira ideia de patrimônio, quando você divide a palavra patrimônio, você vai encontrar patri, que vem de pai, também pode ser pater, que vem de pai, e monium. Monium significa algo que foi recebido. Quando a gente une as duas palavras patrimônio, isso significa que algo que foi recebido de quem? Do seu ancestral, do seu pai, do pai dele, do pai do pai do pai dele, ou seja, do meu ancestral. Foi aquilo que foi, em outras palavras, passado de geração em geração. O termo que mais conhecemos para significar isto é a palavra herança. O que é herança? É algo que foi herdado. Segundo a Unesco, nós já estudamos, patrimônio é tudo aquilo que pertence a uma região. É a herança do passado e que o povo cria hoje. É a obrigação de todas as pessoas de quê? Preservá-lo, transmitir e deixar todo o legado para as futuras gerações. Quando falamos patrimônio na ciência chamada direito, esta ideia de transmissão de algo deixado para futuras gerações, ela já vai entrar numa conotação de um bem, ou seja, de algo que você possui. Um carro, uma casa. Mas, professor, somente um carro e uma casa, ela é um patrimônio? Não. A sua família, a família que seu pai e sua mãe construiu, também foi um patrimônio que eles fizeram. Foi o patrimônio familiar, foi o patrimônio da família. Então, a família, ela por si só é um patrimônio. Ela é um bem indissociável. Para o direito,
que essa ideia de patrimônio corresponde a um bem, toda vida que a gente fala em divisão de bens, para que isso exista, precisa de um inventariante, para se constituir a partir de um inventário. Então, o inventário seria o primeiro procedimento jurídico para se levantar o patrimônio de uma pessoa. Então, na linguagem do direito, ele corresponde a um bem que a pessoa possui. Segundo, seria o balanço patrimonial, né, para as pessoas jurídicas. No âmbito das pessoas físicas, patrimônio pode ser tudo aquilo que foi deixado por alguém por herança. Portanto, pode-se afirmar que existem vários sentidos para o termo patrimônio. Pode ser o conjunto de bens, de direitos, de obrigações de uma entidade. Pode ser também o conjunto de bens de uma entidade, ou pode ser o conjunto de bens de uma atividade, como no caso o patrimônio arquitetônico, o patrimônio cultural. Como podemos classificar os tipos de patrimônio? Bem, os patrimônios basicamente são classificados em duas formas. Patrimônio natural, o nome já está dizendo, patrimônio da natureza, que são as formas físicas, biológicas, geológicas, que por sua relevância, ou seja, pela sua importância estética e científica, essas paisagens, esses patrimônios naturais precisam ser o quê? Preservados. A importância do termo patrimônio natural passa a ser considerada bem, principalmente ao surgimento da ideia de que devemos proteger o patrimônio em todo o seu caráter histórico e artístico. Sendo que a primeira vez que foi falado da importância de se cuidar do patrimônio como natural surgiu foi na Conferência Geral da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco. Essa reunião foi em 1972 na cidade de Paris. Foi criado assim um documento. E o que é que dizia nesse documento? Dizia o conceito de patrimônio natural comum. Qual é o principal conceito de patrimônio natural? São monumentos naturais ou áreas onde se encontram o habitat de espécies animais, vegetais, ameaçadas ou não, que sejam excepcional valor universal no ponto de vista estético e científico. No nosso país, existem vários destes patrimônios naturais. E a nível mundial, nós temos os patrimônios naturais da humanidade. E entre estes patrimônios naturais da humanidade, aqui no Brasil, temos 7 destas áreas chamadas patrimônios naturais da humanidade. Vamos conhecer esses patrimônios agora. Primeiro é o Parque Nacional do Foz do Iguaçu, ou Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. E aí é uma área de fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E o outro ponto aqui é a ilha de Fernando de Noronha, localizada na porção marítima brasileira, é administrado pelo estado de Pernambuco. O outro é a Anavilhanas. A Anavilhanas é um complexo amazônico na área central, uma beleza enorme, principalmente no Rio Negro. As áreas ali que são bases da bacia do Rio Negro, a Anavilhanas. Para você ter ideia, no complexo da Anavilhanas nós temos o Parque Nacional do Jaú, nós temos o Desenvolvimento Sustentável Maranhão, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã e a Estação Ecológica de Anavilhanas. O outro é o Pantanal, que fica localizado no centro-oeste brasileiro, entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o complexo pantaneiro, é a maior planície de inundação do mundo, é aqui em nosso país, para vocês terem ideia, a planície, a área do complexo do Pantanal. A outra também aqui é a Chapada dos Veadeiros, e aqui eu posso incluir também o Parque Nacional das Emas, também em Goiás. Então, essa área do Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional das Emas, é uma área de grande importância para a proteção do cerrado, que fica na área do território de Goiás. A outra é a Reserva da Mata Atlântica, localizadas aí no litoral brasileiro. Nós não podemos esquecer que a Mata Atlântica ela recobria cerca de 98% do litoral brasileiro e ela foi desmatada. Hoje, infelizmente, só temos 7% dessa vegetação original que recobria os mais de 7 mil
quilômetros de litoral brasileiro, só para vocês terem ideia. A outra fica na Bahia, no sul da Bahia, que é o Parque Nacional do Monte Pascoal. Você sabe por que ele é chamado Parque Nacional do Monte Pascoal? Porque foi no mês de abril, quando as naus de Cristóvão Colombo e as outras que estavam com ele apontaram no sul da Bahia, né? Eles viram o monte e batizaram aquele monte no mês de abril, por conta da Páscoa, de Monte Pascoal. Então esses aí são os nossos 7 patrimônios naturais da humanidade que aqui no Brasil nós possuímos, tá ok? Vamos voltar aqui para o nosso texto. O outro tipo de patrimônio, além do natural, é o patrimônio cultural. Então, para a gente falar de patrimônio cultural, vamos aí primeiro identificar a ideia da palavra cultura. O que é cultura? É um conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social. Assim, podemos dizer que a cultura, ela representa o patrimônio social de um grupo e a soma dos padrões comportamentais humanos, ou seja, do comportamento humano. É a gama do comportamento de um grupo de pessoas envolvendo seus conhecimentos, suas experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção do tempo, conceito de universo. Tudo isso relacionado ao comportamento humano. Patrimônio cultural, basicamente, ele é dividido em 2 partes. Primeira parte, patrimônios culturais podem ser materiais, ou seja, aquilo que você pega, aquilo que é palpável, aquilo que você está vendo ali, que você consegue tocar, são os chamados bens materiais. E os patrimônios culturais também podem ser imateriais, aquilo que você não pega, é aquilo que você vê, sabe que existe, mas você não toca. Na cidade de Fortaleza, nós vamos encontrar nossos bens materiais. Que legal, olha aí, ó. Então, a Casa Zero de Alencar, gente, ela fica situada ali na Avenida Washington Soares. Vocês irão encontrar aí essa antiga casa em que viveu um grande personagem da nossa história cearense e de nossa história nacional. Nós estamos falando de quem? De José de Alencar, né? José Martiniano de Alencar. Um outro exemplo de patrimônio cultural material é esta obra incrivelmente linda, maravilhosa, Tarsila do Amaral, né? Ela foi uma pintora além do seu tempo. O nome dessa obra se chama O Abapuru. O que é Abapuru, né? No significado tupi-guarani. Significa aba e puru, significa homem que come, né? O passeio público é o outro exemplo de nossa história, né? De nossa viagem hoje. Esta área do passeio público, ela foi nada mais nada menos, gente, a primeira praça de Fortaleza. Então, um outro exemplo aqui de nossa história está aí do lado do passeio público, que é o Forte Nossa Senhora de Assunção, esse que vocês estão vendo aí. Antigamente chamado Forte de Schönenburg, por conta de quanto os holandeses invadiram nosso estado, né? Dominaram aqui Fortaleza. Antes do Forte de Schönenburg, que foi no século XVII, a sua construção, existia o primeiro forte de Fortaleza. O Forte de Schönenburg, ele não é o primeiro forte da nossa história do estado do Ceará e nem de Fortaleza. O primeiro forte foi só o Forte de São Sebastião, lá na Barra do Ceará. Certo? Esse aí foi o segundo forte. O primeiro forte foi derrubado, só ficou esse. E que passou por várias transformações. Pra vocês terem ideia como é importante a história desse forte, depois da saída da expulsão dos holandeses, os portugueses tomaram para si e o batizaram, principalmente de Forte Nossa Senhora de Assunção. Aí hoje, este Forte Nossa Senhora de Assunção, que vocês estão vendo, é o forte onde nós vamos encontrar a 10ª região militar. E, gente, um dos patrimônios também que faz parte da nossa cultura sobre a questão da vestimenta, adivinha o que é? Ora, adivinha o que é? É o gibão de couro, é a roupa do vaqueiro, é o traje do vaqueiro, né? Este homem massacrado pelas secas, um homem também resistente, lutador, com todas as dificuldades da vida que possa lhe aparecer,
Então ele é formado pelo gibão, né, que é essa vestimenta mais grossa, onde tem aí uma proteção maior, mas também é formado pelo chapéu de couro. Todos sabem que inclusive no chapéu de couro tem um cordãozinho, né, que ele serve ali justamente para não perder na hora que ele está correndo atrás do boi. Também temos aí o guarda-peito, né, o peitoral. Vocês podem estar percebendo que nós temos o peitoral tanto de frente e temos a primeira parte do peitoral aqui, né? Nós temos as perneiras, que são essas daqui, tá certo? Nós temos as perneiras, vocês estão vendo logo aqui embaixo. Nós temos as luvas, que também não está aí mostrando. Nós temos as sandálias. E aí eu estou mostrando agora direto, né? Se você observar, nós temos aqui as sandálias, tudo de couro, óbvio. Porque eles vão passar no meio do chique-chique, eles vão passar de dentro da caatinga. Então a caatinga ela tem espinhos, né? E os espinhos rasgam a pele humana. Então a roupa toda tirada ali do couro, tá certo? De animal, ele serve justamente para proteger o vaqueiro de sua jornada por dentro da caatinga. Tá certo? Olha que legal essa aula de hoje, falando sobre cultura, né? Tradições do nosso povo. Os outros bens culturais. Agora vamos falar de imateriais. O que é um bem imaterial? Aquilo que não se toca. Sabe que existe, mas não se toca. Entre esses bens imateriais, nós temos frevo, samba de roda, nós temos o samba, nós temos o próprio carnaval, nós temos aí, ó, lá em Belém, né, lá em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, é uma procissão. Nós temos a roda de capoeira e assim vai, né? Nós temos, por exemplo, vocês querem ver um exemplo aí, é bonito também? Quem não ouviu falar do pau da bandeira lá em Barbalha, né? Todo mundo vai no período de festas, né, para segurar o pau da bandeira lá em Barbalha. Também é um bem imaterial, né? A ideia desta festa organizada, né? Quando, por exemplo, outra festa organizada muito importante aqui dentro do nosso Ceará é as romarias, né? As romarias para Canidé e para Juazeiro, né? Então a cultura brasileira, gente, ela resulta da mistura de 4 coisas. Mistura dos colonos portugueses que trouxeram suas crenças, tradições, culinária, vestimentas. Também nós temos dentro da nossa cultura as tradições, as crenças indígenas, a culinária indígena, né? Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Nós temos também os negros que vieram como escravos, que trouxeram suas crenças, suas tradições, suas roupas, sua forma de falar, sua culinária, né? Sua resistência, sua resiliência contra a opressão branca desses europeus e os europeus como um todo. Então, o nosso Brasil é um país miscigenado. O que é um país miscigenado? Mistura. A palavra miscigenação vem de mistura. Mistura de quem? De etnias, né? Mistura dos povos que aqui vivem em nosso país. E é importante preservar os patrimônios? Sim, é de plena importância nós preservarmos patrimônios. Por quê? Pela simples razão de que é a partir da preservação dos patrimônios que as futuras gerações vão poder estudá-los, vão poder reconhecê-los, vão poder, a partir de então, entender que foi um povo que resistiu, um povo que organizou, um povo que teve suas crenças, suas tradições, seus costumes preservados e que isso serve de geração para geração. E por último, nós temos aí 5 perguntas, né, que vai falar sobre este assunto. Então, o que é patrimônio? Como podemos classificar os tipos de patrimônio? O que é patrimônio natural? Cite os 7 patrimônios naturais da humanidade em nosso país. Como podemos dividir os patrimônios culturais? Cite 3 exemplos de cada divisão. E por último, em sua opinião, por que devemos preservar os patrimônios naturais e culturais? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.